Bem, meus amigos, nós vamos ver agora, nesta aula, uma outra parte da sua nova profissão, vamos dizer. Eu estou mostrando para você aqui, você pode ver, eu estou aqui com ele. Isso aqui é um monitor de televisão, aliás, de computador. Por que eu falei televisão sem querer? Eu acho que eu falei televisão, talvez já adiantando o meu pensamento. Mas eu posso antecipar o seguinte: muitas pessoas, quando começam a trabalhar com computador, muitos técnicos, muitos analistas, muitos programadores, muitos operadores, tá? Eles acham que é bicho de sete cabeças, como se diz na gíria popular, trabalhar com um computador. Meus amigos, o computador em si, está aqui ele, um exemplo, um monitor. Ele não morde, ele não dá choque, ele não late, ele não mia, correto? Ele não dá coice, ele não agride você diretamente, a não ser que você venha aqui nele e tire essa chupeta aqui, que é a chupeta de alta tensão, correto? É a chupeta do monitor, ligue o equipamento e encoste o dedo aqui, certo? É a única coisa que eventualmente poderá acontecer. Mas aonde é que eu quero chegar com essa explicação? Você, com o passar do tempo, hoje eu posso lhe dizer isso com bastante firmeza. Eu tenho 25 anos de profissão. Eu trabalho no campo, atendendo equipamentos, há mais ou menos 25 anos. Eu comecei minha profissão na área técnica quando eu tinha meus 19 anos de idade. Isso em computadores, com 19 anos. Hoje estou com mais de 42 anos de idade. Então, eu tenho já uma certa experiência nesse sentido. E eu posso adiantar para você o seguinte: computador não morde, não late, não briga, não faz nada. Mas existe uma coisa muito importante que alguns técnicos, alguns programadores, alguns analistas de sistemas, algumas pessoas diretamente ligadas a computadores não conhecem. Ou, se conhecem, desconhecem. Procuram desconhecê-la. Eu vou explicar por que eu estou falando essas palavras. Para você ser um bom técnico em computadores, você não precisa ser um excelente técnico em eletrônica. Não. Eu vou dizer por que você não precisa conhecer eletrônica a fundo. Não que você não possa conhecer eletrônica a fundo. Claro, você tem o direito de querer saber cada vez mais. Mas, ouça, amigo, os maiores problemas com elementos que trabalham com computadores não é o computador, não é o conhecimento de hardware, não é o conhecimento de software, ou a falta de conhecimento de hardware, ou a falta de conhecimento de software. Isso aí a pessoa adquire, basta pegar livros e ler, estudar. Mas tem um conhecimento, tem uma diplomacia que as pessoas às vezes não têm, ou às vezes por questão de natureza humana não a desenvolveram, que é a técnica, a prática do relacionamento humano. Você diria assim: mas o que tem a ver, de que eu preciso e por que eu preciso de conhecer relações humanas se eu vou trabalhar com computador? Eu explico para você. Você é um excelente técnico em eletrônica, mas quando você for atender uma máquina, a máquina está lá, assim como está essa aqui. Ela está parada. Mas
Quem é que usa essa máquina? Será que é outra máquina? Será que é outro computador que usa ele? Não. Quem usa essa máquina são pessoas, são elementos humanos. São essas pessoas que você tem que ter cuidado. Você tem que ter muito cuidado com as pessoas que cercam essa máquina. Muitas vezes, aquela máquina, aquele computador que vai estar lá naquela empresa, onde você um dia irá conhecer, dele dependem, um exemplo, 1000 funcionários, dele depende 1000 chefes de família, dele depende 3000 funcionários. Ali estão armazenadas informações tais como peças, códigos, números, valores da empresa, que são armazenados lá naquela máquina, que são armazenados naquele disco Winchester. E aquela máquina é o coração da empresa. Agora, perceba aonde que eu quero chegar. Você não sabe que tipo de pessoa, você desconhece a pessoa que opera aquela máquina. Você desconhece a condição psicológica que está a pessoa que depende daquela máquina. A condição psicológica que se encontra a pessoa que opera aquela máquina. Você desconhece a condição de vida daquela pessoa que opera aquela máquina. E queira ou não, amigo, queira ou não, você nunca sabe que tipo de gente você vai encontrar pela frente. Nunca sabe. Você não sabe se a pessoa que opera aquela máquina, aquele dia anterior, ela dormiu bem em casa. Você não sabe se aquela pessoa que está operando aquela máquina, ela tomou o seu bom de café da manhã, se ela almoçou, se ela se alimentou decentemente, corretamente. Você não sabe disso. Então você me pergunta, o que eu tenho a ver com isso? Eu técnico vou lá para consertar uma simples máquina e eu tenho que ver com as pessoas. Aí que está o problema. Você tem que ter tato de relações humanas. Você tem que ter o chamado, o sétimo sentido da coisa, em saber se relacionar com as pessoas que estão interrelacionadas com aquela máquina. Eu vou mostrar um gráfico fornecido por um sociólogo, diretor técnico da Cobra Computadores, uma empresa onde eu fiz cursos de computadores, que forneceu-me o seguinte gráfico. Um sociólogo, Eugênio Carlos Long. Eu vou explicar-lhe por que ele forneceu esse gráfico e nos provou o que é preciso para que você seja um técnico de campo, em condições normais para trabalhar. (20% de conhecimento de eletrônica, 40% de conhecimento entre software e hardware. 40%. Os outros 40%, relações humanas. Perceba, você tem 40 e 40. Você diria para mim, eu não preciso dos 40% de relações humanas. Eu preciso ter 50% de conhecimento de eletrônica e não preciso mais do restante. Se você estiver pensando nisso, ouça, você está enganado. Porque as máquinas, você conserta. Você chega lá, você pega uma chave da sua mala de ferramentas, você pega uma placa e troca. Você pega um disco e troca. Você pega uma fonte de alimentação e troca. Mas você não pode e nem tem condições de trocar, de mudar o pensamento das pessoas. A condição psicológica que aquele equipamento provoca ou provocou nas pessoas que estão ao redor dela, você não tem condições de trocar. Você tem condição, sim, de ir lá e resolver o problema. Mas, ouça, amigo, se você é daqueles que gosta de conversar muito, não faça mais isso.
Eu estou abrindo essa exceção, esse parêntese nessa aula, para explicar com detalhes o porquê desse conhecimento sublime, vamos dizer,